Meus irmãos, a paz de Cristo a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala Denão. Um prazer receber os irmãos aqui. Estamos indo aí para a reta final da nossa jornada, não é verdade? Da nossa jornada. Graças a Deus por isso, né? Bom, avivamento e despertamento para a obra missionária, lição 11, na classe D, juvenis. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se aí no nosso canal. Eu sou o Denão, Diácono Denis Pereira aqui de Campinas, atuando com jovens e adolescentes há mais de 20 anos. Inscreva-se no nosso canal, tem coisa nova chegando aí. Você sabe que toda segunda aulas da IBD, jovens, juvenis e adolescentes. E durante a semana a gente vai começar a postar mais conteúdo, enfim, nos ajude a crescer. Estamos chegando a 200 mil visualizações no canal, eu estou muito grato a Deus por isso. Mande sugestões de vídeos, mande perguntas, nós estamos aqui para semear a palavra de Deus. Lição 11, avivamento e o despertamento para a obra missionária. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Estou em São Paulo, aqui no hotel hospedado, porque prego hoje à noite, preguei ontem, na sexta, hoje é sábado, e estou aproveitando aqui para gravar essa aula para os irmãos. É um prazer esse trabalho que eu faço. Tem um vídeo que eu postei aí sobre um bate-papo com professores. Vou começar toda semana a postar alguma coisa, uma conversa aí entre professores, inclusive com outros professores convidados aqui da minha região também. Então fique ligado, Deus tem coisas boas aí para nós, tá certo? Muito bom. A introdução diz o seguinte: como pentecostais, cremos no falar em línguas como evidência física do batismo no Espírito Santo. Cuidado, existem pessoas intelectuais dentro de igrejas pentecostais que já não acreditam mais nisso. Só que isso é o que nós acreditamos, é a raiz da nossa igreja, tá bom? É importante ressaltar, porém, que essa dádiva não exclui o reconhecimento de outros resultados que se seguem a essa experiência. É aquilo que eu sempre falo. O pessoal lê Atos 2 e parece que Atos 2 está restrito ao capítulo 2, versículo 1 até o 4. Mas eu sempre cito o 42 até o 47. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos discípulos, dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Então, o Atos dos Apóstolos, o derramado do Espírito Santo, ele é uma ação integrada e muito abrangente. Não se restringe ao falar em línguas, tá certo? Entre os resultados extraordinários desse batismo, temos a capacitação para a obra missionária. Nesta lição trataremos sobre o despertamento para a obra missionária. Por que capacitação? Porque fazer missões, pregar o evangelho, é entrar no território inimigo para resgatar almas aprisionadas e escravizadas pelo pecado. E o inimigo é ardiloso, estrategista, ele tem poder, ele tem as suas artimanhas e ele não cederá sem luta. Então a igreja, nós precisamos estar preparados para fazermos frente aos ataques do inimigo. Muito bem, capacitados para pregar o evangelho. Porque as igrejas pentecostais crescem tanto. E aqui ele coloca algumas informações de que até cientistas da religião, sociólogos, né, eles fazem essa pergunta e tentam achar respostas, né?
Aí ele fala aqui no comentário: estamos interessados em saber a razão porque o pentecostalismo está crescendo tão rapidamente, o impacto que está causando na sociedade e como é diferente de vários contextos culturais. O pastor Robert Menzies responde essa pergunta destacando que as igrejas pentecostais têm uma espécie de DNA missional. Então, desde Atos dos Apóstolos, por onde acontece o avivamento, a igreja cresce, tá certo? Então, aqui em Atos, capítulo 3, tá? Em Atos, capítulo 3, você vai ver que ele diz o seguinte, Atos, capítulo 3, ele vai mostrar quantas pessoas, né, aceitaram Jesus, quantos milhares de pessoas aceitaram a Jesus. Atos 2, 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, desde o surgimento da igreja, o avivamento, ele é propulsor para o crescimento da igreja. Então isso faz parte do DNA da igreja. A igreja é missionária por natureza. Por natureza, a igreja é missionária. E ela é missionária na capacidade do Espírito Santo. Por quê? Porque o texto de Mateus 28 e 18 geralmente é encarado como uma ordem, e é o que é. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a identidade da igreja, a natureza da igreja é missionária. Tá bom? É uma ordem. E onde isso é encarado dessa forma, como uma ordem divina para a evangelização, o chamado para a grande comissão, para pregar o evangelho, tá? Isso gera um resultado extraordinário, tá? Entretanto, levando em consideração a natureza caída do ser humano, a insensibilidade dos ouvintes, a perseguição contra a igreja, não é tarefa fácil cumprir tal ordem num cenário tão adverso, tá? Então, como eu acabei de falar, o inimigo não cederá sem luta. Todavia, ao experimentar a experiência relatada em Atos dos Apóstolos, os pentecostais foram vocacionados e capacitados pelo Espírito Santo para cumprir a grande comissão de Cristo. Logo, o segredo para o crescimento da igreja é o Espírito Santo capacitando os crentes a desenvolverem ousadamente a ação missionária. Queridos, o cristão, a pessoa, ao aceitar Jesus, nós precisamos manter aquela identidade. Nós precisamos manter aquela forma de discipular, não é? Os que estão chegando, que é o novo convertido. Ele precisa ter dois desejos, tá? Dois desejos ele precisa ter. Ele precisa ter o desejo de batizar-se nas águas, tá? Que é uma experiência que faz parte da conversão. Conversão é aceitação, confessando a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, e batismo. Quem não se batiza é porque não se converteu. Convertido aprende a obedecer. E o batismo é ordem, é ordenança, tá bom? Então, o primeiro, batismo nas águas. O segundo, batismo com o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas e recebereis poder. Poder ali é dunamis, da onde vem dinamite, da onde vem um impacto provocado, aonde chega, aonde passa, né? Então, a igreja é missionária por natureza, e o que impulsiona a igreja a fazer missões com poder é o poder do Espírito Santo. Então, nós precisamos voltar a ensinar adolescentes, jovens, a buscar o batismo com o Espírito Santo.
Tem muitas pessoas, tem muitas instituições, igrejas, enfim, que eles evangelizam muito, mas o poder do Espírito Santo é necessário, porque, repito, nós vamos entrar em um território aonde há legiões de demônios para resgatar almas sequestradas pelo diabo. Nós precisamos fazer isso, cheios do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita cada crente, tá? Entendemos que cada novo convertido, mesmo não tendo conhecimento teológico, tem um testemunho de Cristo para transmitir às outras pessoas. Ou seja, nós somos um testemunho vivo da transformação que o Evangelho causa em nós. Somos uma testemunha viva. Mesmo não tendo andado com Jesus como os seus discípulos andaram fisicamente, mas cada um de nós temos que ter a nossa experiência com Ele, para poder dizer, por onde passarmos, Ele mudou a minha vida. Por isso que Paulo diz que nós somos uma carta aberta, lida por todos os homens. Nós somos um testemunho vivo. Não adianta ter conhecimento teológico se não tiver tido uma experiência pessoal de transformação com o Senhor, tá? Então veja, cada crente, ao receber a operação do Espírito Santo em sua vida, torna-se um evangelista. Portanto, o crescimento de uma igreja local não é medida por um modelo tecnocrático, mas sim pela ação dinâmica. Então, o poder ali que é dunamis, de onde vem dinamite, dinâmica. A igreja é dinâmica. Ela não é estática, ela não é imóvel, ela não é passiva, ela é dinâmica, tá? Então, por ser um movimento do Espírito Santo, os avivamentos trazem como fruto o fortalecimento da chamada grande comissão, levando a igreja à valorização da obra da ação missionária. Eu estava conversando com um jovem ontem à noite, após o culto. O que acontece com os juvenis hoje, com os jovens adolescentes hoje? Eles são muito passivos. Muito passivo. Eu lembro que quando eu fui batizado do Espírito Santo, eu não precisava nem que ninguém me mandasse evangelizar. Ninguém. Eu pegava domingo à tarde, eu e um amigo meu, folhetos na mão, e saía para a rua evangelizar. Então, veja, esse DNA está em toda a igreja. Então nós precisamos começar a desenvolver os nossos jovens e adolescentes para fazer missões nos ambientes que eles já frequentam. Então, quero aqui dizer aos professores, dê uma olhada no que significa missões urbanas. Fique ligado no canal que eu vou começar a trabalhar com isso. Estamos criando um movimento chamado Som da Paz. Daqui a pouco você vai ver alguma coisa aí. Nós vamos tanto realizar missões urbanas, ou seja, pregar a palavra dentro da cidade, na escola, na faculdade, no semáforo, nas praças, nas feiras, nos parques, nos shoppings, na rodoviária, nos terminais de ônibus, quanto nós também vamos treinar pessoas, treinar as habilidades, mostrar a parte espiritual, oração, palavra, jejum, não é? E também despertar habilidades criativas, formas diferentes de chamar a atenção das pessoas para a pregação do Evangelho. Então, o que eu noto muitas vezes é isso. Então, que o jovem ele fica meio perdido. Se ninguém vai à frente dele, ele não faz. Só que o pastor, o líder, o professor não pode ir lá na faculdade com ele. Não é verdade? Então, ele tem que ser um agente missionário lá. Nós temos que ser agentes missionários na internet. Só que o que eu estou fazendo é sendo um agente missionário. Sabe por que tem tanta porcaria no YouTube, tem tanta porcaria nas redes sociais? Porque nós não colocamos conteúdo. Nós ficamos aqui parados pensando, meu Deus, eu estou aqui, irmãos. Eu estou aqui. O celular está em cima da cadeira. Eu estou aqui com um celular, não é câmera, não é nada. É um celular. No momento é o melhor que eu posso fazer. Vamos que vamos. Por quê? Porque o conteúdo é poderoso. Então é pelo conteúdo
Então nós precisamos colocar conteúdo espiritual e saudável para que as pessoas tenham um encontro com o Senhor, e isso também é ação missionária, faz parte do DNA da igreja. Bom, e aí só para concluir isso aqui, então, às vezes um jovem, adolescente, eu até queria falar de Jesus, mas eu não consigo. Diga para ele, encha-se de poder, busca o poder do Espírito, porque é com o poder do Espírito que nós temos ousadia para falar de Jesus às pessoas e para enfrentar as ciladas do inimigo. Avivados para fazer missões locais e regionais. Missões começam onde você mora. E semeeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Uma igreja avivada pelo Espírito Santo é desafiada a dar frutos onde estiver plantada. Vamos ler o Salmo 1. É lindo esse salmo. E ele fala assim, ó, Salmos 1. Salmos não é capítulo, ok? É uma coleção de poesias. Salmo número 1 e verso 1. Verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Então, nós somos desafiados a dar fruto aonde? Onde estivermos plantados. Então, qual é a relevância da tua igreja aí nessa rua? Vou fazer a pergunta de novo, de uma outra aula. Se chegar um mendigo, um morador de rua, um viajante, um forasteiro, se um vizinho passar mal, se alguém ficar endemoniado, se alguém estiver morrendo, qual a relevância da tua igreja para o bairro onde vocês estão inseridos? Faz parte da nossa missão atuar para influenciar nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, pois a nossa missão primeiramente é local, depois regional. Eu tenho visto uma coisa, os vizinhos da igreja são antipáticos com a igreja, porque muitas vezes a igreja não se preocupa com quem mora perto. Principalmente porque estamos vivendo uma fase da igreja em que a igreja está travada dentro das quatro paredes. Nós precisamos sair. Se o nosso DNA é missões, é missionário, quer dizer que o que dá sentido à igreja é sair para fora do templo e ser igreja fora das quatro paredes. E isso começa na nossa base, na nossa rua, na nossa escola. Então o que um jovem aí, um adolescente aí da tua classe pode fazer ali na escola, né? A minha esposa faz faculdade, eu estou montando uma equipe, o que eu quero fazer? Quero ir lá, pedir uma licença, chegar lá com o pessoalzinho umas 6 horas, que é um período que não tem aula, o pessoal chega para a aula entre 6h30 e 7 horas, então sentar ali com 3, 4 cadeiras, os meninos com violão, enquanto fica lá alguém cantando, lá e os meninos com violão, a gente distribuindo folheto, orando por alguém, uma coisa rápida. Eu vi esses dias aqui na rodoviária da cidade, me ajude em oração, porque eu quero fazer, eu estou montando a equipe, eu quero fazer no terminal, e eu vi na rodoviária. Eu fui comprar uma passagem em abril para ir para Adamantina, e quando eu fui buscar a passagem, eu ouvi um louvor, e eu deduzi que era algo ao vivo, e quando eu fui ver, era uma equipe de uns 40 jovens que estavam no saguão da rodoviária, cantando, tocando, distribuindo abraços, enfim, eu fiquei apaixonado e eu quero muito fazer aquilo. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que colocar a cabeça aí para funcionar, tá certo? No lugar onde a gente está inserido. Testemunhando para os de casa. Por que é tão difícil testemunhar, principalmente para parente? Por que será? Pais que têm os filhos desviados,
Qual é o exemplo de cristão que você dá dentro de casa? Talvez quem está fechando a porta da igreja para o teu filho voltar é você, com seus comentários, com suas palavras, né? Os crentes tessalonicenses eram uma referência para os de sua própria região, ou seja, os de casa. E como é difícil ser referencial para os que são de casa. Quanto mais perto das pessoas, mais nítidos são os nossos defeitos. E aqui eu quero dar um conselho. Quando eu falho perto dos meus filhos, por exemplo, eu assumo diante deles. O grande problema não é errar, porque errar, nós vamos errar. Está na nossa natureza errar. A gente luta para não errar. Mas a Bíblia diz que se alguém disser que não peca, é um mentiroso. Que não erra, é um mentiroso, é um hipócrita. Mas as pessoas, principalmente nós que lideramos, as pessoas se sentem incomodadas com líderes, com pais, enfim, que erram e que todo mundo vê que a pessoa está errando, mas a pessoa faz que não vê, que não é com ela e deixa por isso mesmo. Então, é muito importante situações como essa, que errou, peraí, deixa eu ver aqui, eu vou acertar, eu vou consertar aqui meu erro. Ó, dei mancada, pessoal, dei mancada. Porque nós vamos ser referência para os de casa. Eu tinha dificuldade de empregar quando minha esposa estava junto. Eu resolvi encarar isso, não vou encarar isso. E Deus tem me ajudado, e eu tenho melhorado. Porque eu sei que todo final de semana eu prego para minha família, em algum lugar, quando eles vão comigo. Se não prego para os meus filhos, pelo menos para minha esposa. Só que para ela eu não prego em cima do púlpito, para ela eu prego em casa. Para os meus filhos, aquele homem em cima do púlpito é o pai. É o que acorda todo dia com eles, é o que come todo dia com eles, é o que cuida deles. Então, para eles, não é o homem do púlpito, é o homem que eu sou em casa. Essa é a questão. Então, nós precisamos ser uma referência. Eu falo sempre que um dos lugares que a gente mais perde a oportunidade para evangelizar é nas festas de família. Você dá uma festa de família, porque metade da família bebe cerveja, você põe cerveja e põe um pagode. E quando não faz pior, põe um pendrive lá, um hino, um funk, um hino, um funk. É a oportunidade de você mostrar a identidade da sua família e o que Jesus fez na sua vida. Mas você mistura as coisas, achando que as pessoas vão gostar. Gente, tem coisa mais maravilhosa do que a presença de Jesus? É isso que as pessoas estão precisando. Nossos vizinhos esperam ver algo diferente em nós. A conduta ilibada é o que se espera dos seguidores de Jesus, pois nossa pregação não consiste apenas em palavras, mas também se dá por intermédio de nossas atitudes. Que sejamos missionários com testemunho pessoal vigoroso em nossa família, na escola, na universidade, no trabalho, no bairro. Então as pessoas esperam de nós um testemunho vivo. Eles esperam de nós uma pregação por meio de atitudes. Nossas atitudes falam mais alto que nossas palavras. Então, eu repito, se você chegar no meu condomínio e perguntar lá para alguém, você conhece o Denis? Esses dias um irmão foi me buscar e eu mandei a localização do GPS, eu estava sem carro, e ele parou de um lado, ficou meio perdido e saiu perguntando. Só que dentro da minha quadra, eu moro no condomínio do CDHU, são 11 quadras. Na minha quadra são 11 blocos, né? 11 edifícios com 20 apartamentos. Então não é fácil achar uma pessoa. Mas ele saiu perguntando, você conhece o Denis? Conhece o Denis? Ah, quem ele é? Ele é assim, tal, ele vai na igreja, tal. Ó, eu acho, não é que ele acabou me achando? Então, qual é a referência que nós temos tido ali?
Né? Já imaginou se alguém falar assim, o Denis? Olha, ele anda de terno aí, mas eu vou te falar, hein? Essa que é a questão, né? Então, por exemplo, assim, coisa simples, né? Há 13 anos eu moro no apartamento. Nunca um vizinho meu, nunca, tá? Tu pode perguntar, lá tem vizinhos que moram comigo lá ao mesmo tempo. Que dia que eu deixei o som alto para incomodar os vizinhos? Que dia que eu fiz... Enfim, barulho. Não é nem fora de horário, qualquer barulho. Eu vou orar. Que dia que os vizinhos foram incomodados? Não, tem que orar, irmão. Não, oração é secreto. Mateus 6:6, né? Tem gente que não. Mora no condomínio, liga o som alto, entendeu? Aí todo mundo... Isso não é evangelizar. Isso é incomodar as pessoas. Nós temos que ser sábios, né? Então, muitas vezes, nós não conseguimos ganhar as pessoas que nós mais amamos para Jesus, porque o nosso testemunho não condiz com aquilo que a gente fala. Outra coisa, eu tenho sobrinhos meus que estão fora da igreja. E quando eles fazem aniversário, é muito legal. Porque a maioria das pessoas, quando tem alguém desviado na família, a pessoa fez aniversário, olha, que Deus continue te abençoando. Que a sua vida continue a maravilha. Como se a pessoa está desviada? Eu sempre mando aquela mensagenzinha, aquela alfinetadinha, né? Que você tem um encontro com Jesus, que Ele possa mudar a sua vida e tal. Parabéns. Porque nós não podemos esquecer que é uma alma que precisa ser salva. Avivados para fazer missões transculturais. Galiléia dos gentios, né? Então ele começou bem ali. A Galiléia era uma cidade cosmopolita. É muito interessante que você dê uma olhada em história da igreja, tá? Pastor Juliano, se você colocar assim, ó, história da igreja no YouTube, vai aparecer a playlist, tá? Me lembra, se eu esquecer, você me lembra nos comentários? Que eu coloco o link da playlist da história da igreja. São 56 vídeos de 30 minutos, 40 minutos, que você pode ficar ouvindo. Se aprende muito, é dos apóstolos até agora. Eu demorei muito para ouvir, para assistir, já assisti. Você pode assistir ou então só ficar ouvindo o que ele está falando, fazendo anotação. Eu vou assistir de novo, eu vou ouvir de novo para fazer algumas anotações. E é muito importante o que ele fala, porque embora Jesus nasceu num lugar muito pequeno, mas dentro do contexto político, geográfico, enfim, naquela época era o melhor lugar, porque o mundo estava dominado por Roma. Roma tinha cidades, né, metrópoles ao longo do império, e essas cidades tinham seus governadores, e as estradas por onde os governadores passavam, e principalmente por onde o imperador passava, essas estradas eram pavimentadas. Então, o fato do evangelho ter nascido ali ajudou na propagação rápida do evangelho, porque ele foi sendo levado para cidades que eram... Eu estou em São Paulo, é muito interessante. Olha, ontem eu saí da igreja quase 11 horas da noite. Para eu percorrer 20 quilômetros, 25 quilômetros, eu levei quase 50 minutos. É incrível que uma cidade à meia-noite, ela é tão movimentada quanto às 5 da manhã, quanto às 10 da manhã. São Paulo não tem essa de horário de pico, a Marginal para a qualquer hora, é uma cidade muito louca. É literalmente a cidade que nunca dorme. São Paulo, Nova York, enfim. Então, o que acontece? É o polo. Tudo que você quer propagar para o mundo, você leva para onde? São Paulo, Nova York, Paris, Tóquio, tem mais algumas aí, né? Mas enfim, são os polos. O que acontece nesses lugares, o mundo inteiro fica sabendo. É feira de automóveis, né? Salão de automóveis, moda, tecnologia. Então tudo acontece a partir destes centros
que são grandes expositores para o mundo todo, de cultura, de tudo. Então, há um motivo estratégico para o evangelho ter nascido ali. Você vê que rapidamente, em menos de 50 anos, gente, o impacto que esse povo causou, e quanto mais perseguição, quanto mais eles empurravam os cristãos para fora da sua região de origem, mais o evangelho chegava. Aí você vai ver que tem a questão dos soldados, que a guarda pretoriana, ela trocava. Aí você vai ver que Paulo, ele fala lá em Filipenses, ele sauda os da casa de César, porque ele ficou preso e na prisão ele pregava a palavra. E quando trocava a guarda, na primeira prisão, que ele é um preso político, que ele não está preso por causa do império, ele está preso por causa dos líderes religiosos, então ele está aquele preso meio café com leite, sabe, com frigobar, podendo atender todo mundo e tal, tal. Então ele está sossegado e ele está ali pregando a palavra. E a Bíblia diz que ele fica por 2 anos pregando a palavra. E nesse período, a guarda pretoriana, se não me falha a memória, que é a guarda do imperador, ela trocava a cada 6 meses. Então o guarda estava aqui. Imagina, ali do lado de Paulo, 6 meses ouvindo Paulo pregar. Imagina, ele se convertia, ele trocava de posto. O que ele levava para outro lugar? O que ele levava para casa, para sua família? Jesus. Então, há um fator muito estratégico, é lindo essa história. Não é por mero acaso que o ministério de Jesus foi exercido em várias cidades, porque a mensagem dele é para toda a tribo, língua e nação. A grande comissão, essa perspectiva universal do Evangelho, quando do fenômeno de Atos 2, produzido pelo Espírito Santo, cujo resultado atingiria até aos confins da terra. Então, todos os povos, e vale salientar que, embora a gente ache que não, existem povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Existem mais de 1000 línguas para as quais a Bíblia nunca foi traduzida, certo? Então o nosso desafio é, sim, muito grande. Um chamado às nações. Você já sentiu o seu chamado para ser missionário, para a obra missionária? Deus continua a chamar moças e rapazes para impactar as nações. Nós temos uma mensagem a proclamar. E aqui, para concluir, eu quero colocar o seguinte. Nós precisamos orientar, treinar os nossos jovens de hoje para se dedicarem, se consagrarem para Deus. Os nossos jovens hoje, gente, eles são doutores, eles estão fazendo mestrado, eles estão nas faculdades. Tem meninos de 20, 25 anos que já é, sabe, doutor, chefe, já é. Só que é o seguinte, nós vamos treiná-los para que façam tudo isso para a glória de Deus. A história de David Livingstone é uma história linda e maravilhosa. Novamente, me lembra que eu ponho o link aqui da história dele, e eu vou gravar um vídeo falando sobre a história de David Livingstone, porque é uma história fantástica. Um homem que ainda jovem doou a sua vida pela causa de Cristo e foi fazer missões na África e deu uma contribuição para a África extraordinária, porque ele pregava o Evangelho ao mesmo tempo em que percorria a pé, descobrindo, por exemplo, nascentes de rios famosos, que até então o mundo não conhecia. Ele é tão importante para a África, que quando ele morreu, o coração dele ficou sepultado embaixo de uma árvore na África, e o corpo dele está sepultado na Inglaterra, agora os restos mortais, na abadia de Westminster. Tamanha influência e a influência mesmo que esse homem teve. Então, que Deus desperte os nossos jovens para estudar, para buscar o conhecimento, mas para a glória dele. Porque imagina alguém com a chama missionária que fala inglês. Ontem eu estava num culto, eu até acabei não falando com o irmão, mas que lindo! Eu no culto, e a hora do louvor, ele aqui com as mãos, fazendo sinais. Então,
a nossa qualificação, ela pode e deve ser feita para a glória de Deus, para sermos eficientes no cumprimento da missão que Ele tem para toda a igreja. Amém, meus irmãos? Essa foi a aula 11 do Juvenis. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um prazer estar aqui mais uma vez. Fiquem na paz, mandem para todo mundo esta aula, assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos à reta final aí desse trimestre. O próximo está chegando aí, mais um trimestre maravilhoso. Fiquem na paz, Deus abençoe vocês. Até o próximo domingo, excelente semana e continue orando para conseguir postar as aulas na segunda, viu? Deus abençoe, valeu, um abraço.